Olá pessoal, sou o professor Carlos José e este é o segundo vídeo do guia básico que eu estou gravando para ensinar como fazer citações. Para quem ainda não assistiu ao meu primeiro vídeo sobre este assunto, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. No final desta aula, você vai ser capaz de distinguir os três tipos de citações mais frequentes e aprender o básico para você começar a elaborar as suas próprias citações. Primeira pergunta: toda citação deve ter uma referência? Sim, gente, com certeza. Se um texto acadêmico foi bem escrito, então toda vez que aparecer uma citação no texto, obrigatoriamente deverá ter uma referência para essa citação no final, em um tópico intitulado Referências. Antigamente costumava-se chamar esse tópico de bibliografia, mas como bibliografia se refere principalmente a livros, então a ABNT ela resolveu instituir o tópico referências para designar todo tipo de fonte de referência, que podem ser livros, revistas, jornais, filmes, vídeos, documentos sonoros, mapas, etc. Logo, toda citação deve ter referência. E em seu texto você pode ter várias citações que apontam para a mesma referência. É importante destacar também que não se deve colocar nenhuma referência no tópico referências que não tenha sido anteriormente citada em seu texto. Explicando, se você leu, por exemplo, um artigo científico interessante e dentro desse artigo você viu várias partes do texto da qual você quer fazer mais de uma citação, quando você for procurar referência dessas citações de um mesmo artigo, vai ter apenas uma referência para estas citações. Não é necessário que você coloque uma referência para cada citação que é do mesmo texto. De maneira semelhante, também você não pode ficar colocando referências em seu tópico, referências que não foram citadas. Você coloca lá no tópico referências apenas aquilo que efetivamente foi citado no seu texto. Segunda pergunta: existe alguma regra para se fazer uma citação? Sim, gente. As citações em um texto acadêmico elas devem seguir as normas da ABNT para citações que são regulamentadas pela ABNT NBR 10520. A ABNT quer dizer Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR quer dizer Norma Brasileira. E 10520 é o número da norma que trata de citações. Essa norma teve uma atualização nesse ano de 2023. Mas pelo fato de ser algo muito recente, ainda não entrou em uso na grande maioria das instituições. Então eu vou usar aqui a norma da BNT que foi publicada em 2012, que são as normas que continuam valendo e que são cobradas pela quase totalidade das instituições de ensino superior para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Terceira pergunta: quais tipos de citações existem? Gente, basicamente existem as citações diretas e as indiretas. A principal característica da citação direta é que, neste tipo de citação, nós copiamos o texto original do autor citado. Se o texto tiver até 3 linhas, ela é chamada de citação direta curta. Se o texto tiver mais de 3 linhas, ela é chamada de citação direta longa. Já a citação indireta, também conhecida como paráfrase, ela é elaborada apenas com a ideia do autor, usando as suas próprias palavras. Quarta pergunta: como é a formatação de uma citação direta curta?
Bem, gente, ela segue a formatação original do seu texto. Lembrando, um texto acadêmico geralmente utiliza a fonte de letra Arial ou Times New Roman, com tamanho 12, com espaçamento 1,5 entre linhas e com os parágrafos de textos alinhados dos dois lados. Esse alinhamento dos dois lados é aquilo que o Word chama de formatação justificada. Então, em uma citação direta curta, você simplesmente copia um trecho do texto do autor a ser citado e o coloca entre aspas no meio do seu texto, indicando depois o autor do texto pelo sobrenome, a data de publicação do texto pelo ano e o número da página de onde você tirou esse trecho do texto. Importante, se a citação direta curta vem no meio do seu texto, um parágrafo com essa citação, ele não pode ser somente a própria citação. Tá? Vou explicar. Às vezes eu peço para meus alunos para elaborar uma citação direta curta. E eles pegam a citação que já está pronta em um texto e colocam no trabalho deles em um parágrafo que é só a citação direta curta. Para começo de conversa, se eu pego uma citação que já está pronta, então não fui eu que elaborei a citação. Além disso, se a citação direta curta vem no meio do meu texto, então eu tenho que ter algum texto antes da citação e, de preferência, também algum texto depois dela. Se a citação direta curta está sozinha em um parágrafo, fica parecendo que ela caiu de paraquedas no meio do meu texto. Conforme eu falei no vídeo anterior, quando eu não tenho autoridade ou o conhecimento necessário para poder falar de algum assunto, então eu chamo alguém que tenha essa autoridade ou esse conhecimento. E essa pessoa vai falar por mim em meu texto, através da citação. Então, eu tenho que fazer pelo menos um texto introdutório para a citação. Porque se eu deixar de fazer isso, então a citação não vai entrar no meio do meu texto. Ela vai ficar sozinha. É como se na vida real eu chamasse alguém importante para falar por mim perante uma plateia. Eu colocasse a pessoa no palco e saísse sem apresentar essa pessoa. Isso é uma tremenda falta de educação. Então tem que fazer um texto introdutório para a citação direta curta. E é isso que eu vou explicar nos próximos slides. Quinta pergunta. Como é a formatação de uma citação direta longa? Gente, em uma citação direta longa, muda toda a formatação do texto. Para começar, ela é feita em um parágrafo à parte, separado do seu texto, sem aspas, com uma fonte de letra menor, que é tamanho 10, né? No seu texto, o tamanho é 12, com espaçamento simples entre linhas, que é o espaçamento 1, no texto normal o espaçamento é 1,5, e com um recuo da margem esquerda de 4 centímetros. No texto normal não tem recuo, sendo o parágrafo também alinhado dos dois lados. Então, já que a citação direta longa vem em um parágrafo separado e com uma formatação de texto diferente, então ela não precisa de aspas para ter destaque. Sexta pergunta. Como reconhecer uma citação indireta em um texto? Gente, esse tipo de citação não fica entre aspas e nem em um parágrafo separado. É um texto seu, mas nele você usa a ideia de outro autor com as suas próprias palavras. E, pelo fato de você usar a ideia de outro autor, então ele tem que ser citado. Você só sabe que está diante de uma citação indireta porque é obrigatório a indicação do autor pelo sobrenome e da data de publicação do texto consultado, pelo ano. Não é obrigatório indicar o número da página. Se quiser citar, pode, mas geralmente não se cita. Gente,
O grande desafio de se fazer uma citação indireta é você saber interpretar fielmente a ideia do autor. É importante lembrar também, conforme eu já falei antes, que para você fazer um texto introdutório para citações diretas, conforme eu exijo dos meus alunos, você também tem que saber interpretar aquilo que o autor citado está comunicando em seu texto, ou seja, qual é a intencionalidade deste autor citado. Então, quando você faz um texto introdutório para suas citações diretas, na verdade, você já está treinando para fazer uma citação indireta. E é por isso que eu sempre falo para os meus alunos que o mais importante não é ler um texto, mas saber interpretá-lo. Gente, no próximo vídeo nós vamos ver diversos exemplos de citações. E então eu vou explicar de maneira detalhada cada parte de uma citação. E a partir dessas explicações, eu tenho certeza que vocês terão muito mais facilidade para começar a elaborar suas próprias sugestões. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, deixa aqui o seu joinha e indique esse vídeo para seus colegas que estão tendo dificuldades em fazer citações. Se tiver alguma crítica, dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Obrigado!